Olá, comunidade selvagem. Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e continuamos a apresentação dos fascículos da coleção Aventura Visual. E nessa semana, um volume dedicado aos tubarões. Essa coleção saiu no início da década de 90 e eu não comprei todos os fascículos, pois nessa época eu tinha uma séria restrição orçamentária. E eu quase deixei esse volume passar, porque eu tinha a ideia de que não traria muitas novidades, né? O grupo dos tubarões, geralmente a gente pensa num peixe com formato aqui, igual a esse aqui, do tubarão branco, sem muitas novidades. Ainda bem que eu não deixei passar esse volume, porque ele me surpreendeu muito. Na verdade, os tubarões formam um grupo muito diverso. Existem espécies com formatos de corpos diferentes, hábitos diferentes, de acordo com o ambiente em que elas estão adaptadas. Existem tubarões adaptados à vida pelágica, ou seja, nado no mar aberto. Existem tubarões adaptados a grandes profundidades, outros que habitam recifes de coral. Existem tubarões que habitam recifes de litorais de areia. Então, para cada ambiente existe um tubarão com um formato de corpo adaptado àquele ambiente, né? E os seus hábitos refletem isso. Isso fica mais claro nesse volume, que apresenta uma série de espécies muito próximas uma das outras e com textos indicando as diferenças. Ainda bem que eu não deixei passar esse volume, ele me impressionou bastante. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário aqui. Vai ser um prazer ler o que vocês acharam da apresentação, se vocês tinham noção de que o grupo dos tubarões é tão diverso como apresentado aqui nesse volume, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos apresentar agora o fascículo dos tubarões. E preparem-se que vocês vão ver muitas coisas interessantes aqui nesse volume. Aqui já dá para vocês perceberem aqui a quantidade de temas que são abordados sobre os tubarões. O livro começa com uma explicação sucinta do que é um tubarão. Grosseiramente falando, um tubarão é um peixe cuja principal característica é ter o esqueleto formado por cartilagem, não por ossos. Aqui tem uma chave da classificação dos tubarões. Como eu falei com vocês, apesar de à primeira vista a gente ter essa imagem aqui como sendo um tubarão típico, vocês vão ver que existem várias variações em cima desse tema principal. As raias são parentes próximos dos tubarões. Aqui ele faz apenas uma menção a esse parentesco. O tubarão por dentro, esse modelo aqui é bem interessante, mostra que os tubarões, né, eles têm um desenvolvimento muito grande da região do fígado. Como eles não têm bexiga natatória, o fígado apresenta uma grande quantidade de óleo e auxilia o tubarão a flutuar no corpo de água. Os tubarões formam um grupo muito antigo de criaturas. Esse aqui é um Cladocelac, um dos primeiros tubarões que se desenvolveram na natureza, um tubarão muito primitivo. Nessa página aqui, o autor faz uns comentários sobre a aerodinâmica dos tubarões. Os tubarões apresentam uma infinidade de formatos de caudas diferentes. Esse aqui, por exemplo, é uma cauda do tubarão-raposa, um tubarão muito rápido na água, um dos que atinge maior velocidade. E, no entanto, quando você tem uma cauda mais curta, não tão, né, sulcada como essa daqui, são de espécies que habitam o fundo. Por exemplo, essa daqui é uma nadadeira de uma espécie parentada com o lambaru. E aqui uma foto de um tubarão-anjo, uma espécie que habita o fundo dos oceanos. Os tubarões, né, apresentam diversos órgãos do sentido, mas tem um que se destaca. É um sentido eletromagnético que fica concentrado na face em pequenas ampolas, as ampolas de Lorenzini. Os tubarões se reproduzem de forma interna, existem machos e fêmeas, né, sexos separados, eles acasalam, a fecundação é interna. Existem espécies de tubarões vivíparas e ovovivíparas.
Aqui um exemplo, né, do tubarão limão. É uma das espécies ovovivíparas, ou seja, os ovos se desenvolvem no interior da fêmea e quando os filhotinhos estão plenamente desenvolvidos, a fêmea dá à luz aos filhotes. Os dentes dos tubarões também apresentam uma grande diversidade de formas, de acordo com a dieta. Essa parte que é muito interessante, que fala sobre as diversas interações que os tubarões têm com outros habitantes do mar. Existem parasitas de tubarões, né, na classe dos crustáceos. Existe esse peixe aqui, ó, que é a rêmora. Ela tem aqui um órgão modificado que acaba aderindo à pele dos tubarões, ou seja, ela pega uma carona nos tubarões e consegue se alimentar das sobras também dos tubarões. Existem os peixes pilotos também que acompanham os tubarões, né, durante o nado, também se aproveitando aí das sobras das refeições dos tubarões. Essa página é muito legal, fala sobre alguns detalhes sobre o tubarão branco, uma das principais espécies predadoras do mar. Mais detalhes sobre o tubarão branco. Bem, aqui começa a falar sobre algumas espécies de tubarões mais específicas. Nós temos um exemplo aqui do tubarão-baleia, é a maior espécie de peixe atualmente existente, ela se alimenta de plâncton. E aqui alguns exemplares de peixes que habitam regiões mais profundo do mar e que são parentes do tubarão-baleia, mas com um porte muito menor. O tubarão peregrino também é uma espécie de grande porte, também se alimenta de plâncton. Essa é outra variação do tema dos tubarões. É um tubarão, uma espécie de tubarão mais achatado, não tanto quanto uma raia, né? Faz parte do grupo dos cações-anjo. Aqui também tem os wobegongs, ou tubarões-tapetes, também são tubarões bem achatados. Eles têm uma série de dobras na pele, né, nas laterais, que facilitam ele a se camuflar no fundo. Aqui, ó, essa aqui é uma fotografia de um wobegong no fundo do mar. É praticamente impossível entender aonde está o substrato e onde começa o cação. Essa é outra variação dos tubarões, né? Os tubarões, em geral, têm a boca ventral bem rasgada. Essa espécie é diferente, é chamado do grupo dos tubarões focinho de porco. O focinho dele é bem adaptado para alimentação de conchas, de moluscos. Outro tubarão com uma fisiologia muito interessante são os tubarões martelo, em que a extremidade ocular está num rebaixo da cabeça. Ainda não se tem muito claro, né, por que ele tem esse formato de cabeça. Uma das teorias é que aqui nessa região se concentra as ampolas de Lorenzini e ele utiliza a cabeça para detectar melhor os impulsos eletromagnéticos de suas presas. Esse tubarão aqui, ele é extremamente raro, pouquíssimas vezes foi fotografado na natureza, é um tubarão megaboca. E aqui nessa página também tem alguns exemplos de tubarões bem sólidos. Essa espécie aqui habita as grandes profundidades marinhas, juntamente com essa aqui, que é o tubarão-lanterna, e esse aqui é o tubarão-duende. É um tubarão encontrado nas águas do Pacífico, também muito difícil de ser avistado. Algumas culturas antigas admiravam os tubarões e diversos artefatos foram inspirados nos tubarões. Essa página faz um retrospecto sobre os ataques de tubarões a seres humanos. Não são tão frequentes como muitas vezes as pessoas pensam. Aqui a relação, né, do tubarão com os humanos, como que é, né, como que é a questão de muitos exemplares morrerem nas praias. Aqui, como que os pesquisadores costumam rastrear os tubarões, entender os movimentos migratórios. É muito comum hoje utilizar-se de vários, né, estratagemas de identificação e de rastreamento.
Aqui uma reflexão, né, sobre um problema que nós temos vivido hoje, sobre a matança, né, dos tubarões. Apesar de que esse livro aqui é da década de 90, nós já tínhamos toda a predação dos tubarões em busca das nadadeiras. Hoje em dia, essa prática está muito mais danosa do que antes. Os tubarões já foram muito caçados, né, porque a sua pele áspera já foi muito utilizada para revestir bainhas de espada e a pele dele laqueada foi muito usada para se fazer bainhas de katanas. E por incrível que pareça, a carne de cação muitas vezes compõe um prato muito popular na Inglaterra, que é o peixe com batatas fritas. Os tubarões são temas que chamam muita atenção, o seu estudo é muito interessante. Existe muita literatura sobre o tema e fechamos a obra com um pequeno índice. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno aperitivo aqui que fala sobre os tubarões. Dê o seu likezinho e compartilhe o vídeo, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá.